mercado financeiro é um sistema complexo no qual a mera noção de causa e efeito torna-se impossível de ser identificada. Ou seja, os mercados e as bolsas de valores são sistemas dotados de várias partes móveis e seres interagindo, de forma que isso gera uma grande complexidade que torna impossível identificar e prever relações de causa e efeito. Isso gera a chamada regra da incerteza, que fala que não é possível saber o que ocorrerá em qualquer período futuro nos mercados. E outra consequência dessa incerteza são os chamados cisnes negros, que são eventos imprevisíveis e de baixa probabilidade, mas que, quando ocorrem, geram um grande impacto sobre o investidor e sobre seu capital. E a fim de se proteger contra o desconhecido, é necessário que o investidor se valha de uma forma de mitigação de riscos que ajuda na sobrevivência a longo prazo. E esse será o assunto do vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, saudações! Seja bem-vindo ao canal Operação Centeira da Climb Investimentos. Por aqui falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sobre uma perspectiva de internacionalização. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo e deixe o seu like aí no vídeo. E agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo logo após a abertura. Conforme eu disse anteriormente, o investidor que deseja sobreviver para depois prosperar nos mercados e nos investimentos no longo prazo deve estar preparado para poder sobreviver ao efeito do improvável e do aleatório. E existe uma forma de fazer isso, que é a chamada diversificação. Diversificar consiste em espalhar o capital ao longo de vários locais diferentes. Isso podem ser classes de ativos, como por exemplo ações, fundos imobiliários, renda fixa, metais preciosos, dólar, etc. E o grande motivo por trás de diversificar consiste em mitigar os riscos. E é aí que precisamos entrar em detalhes técnicos acerca da composição desses chamados riscos. Existem, a rigor, dois tipos principais que afetam os investidores: o sistêmico e o não sistêmico. O risco não sistêmico consiste naquele risco que é particular a algum elemento em específico do mercado. Podem ser mudanças na economia que causam prejuízos a, digamos, o setor de aviação nas ações. Podem ser mudanças na taxa de juros que vão diminuir o rendimento da renda fixa. Pode ser alguma mudança de preferência dos consumidores do setor imobiliário, que passam a demandar um tipo específico de imóvel em relação ao outro, e por aí vai. Ou seja, o risco não sistêmico ele é particular e ele sempre ocorre em momentos aleatórios em algum tipo de classe. E contra esse risco, só existe uma forma, que é diversificar e espalhar o capital. Por quê? Se você tem, digamos, seu dinheiro espalhado por 5 locais diferentes e cada um desses locais está sujeito a um único risco não sistêmico, no dia em que esse risco não sistêmico se manifestar, ele não irá se manifestar em todos os 5 locais ao mesmo tempo. Em vez disso, ele poderá atingir um ou mais sob perspectivas separadas. E a consequência disso é que, ao diversificar, o risco total da sua carteira cai e torna-se menor do que a soma dos riscos não sistêmicos individuais de cada um dos seus investimentos. E conforme isso, você consegue manter uma expectativa de retorno ao mesmo tempo em que reduz o seu risco esperado. No entanto, além do risco não sistêmico, existe um outro tipo de risco também, que é o chamado risco sistêmico. E esse daqui não tem como fugir. O risco sistêmico ele é aquele que afeta todo o mercado como um todo. E ele pode se manifestar de várias formas. Pode ser via aumentos de impostos, pode ser via crises generalizadas, tal como a causada pela pandemia do ano passado. Pode ser alguma mudança nos consumidores ou alguma coisa particular da sociedade que afete a economia como um todo. Ou seja, é um risco generalizado e esse não pode ser mitigado pela diversificação. E o efeito gráfico desses dois tipos de riscos que eu mencionei na imagem que vocês podem ver agora na tela. Como vocês podem ver, e aí no eixo Y vocês podem ver o chamado desvio padrão do retorno. Esse desvio padrão consiste em uma medida estatística de risco, pois ele vai dar a dispersão de retornos financeiros causados por investimentos. E esse não é o componente de todo o risco ao qual uma carteira de investimentos está sujeita,
mas é uma forma considerável de mensurá-lo. E como vocês podem ver, aí na parte de cima existe o chamado risco não sistêmico e embaixo o risco sistêmico. E aí no eixo X vocês têm o número de ativos que o investidor tem em carteira. Conforme podem ser visto, ao adicionar mais ativos à carteira, o investidor consegue mover-se ao longo dessa linha vermelha no sentido de mitigação do desvio padrão do retorno, ou seja, ele vai passar a ter retornos mais consistentes e menos espaçados entre si, sem que esses retornos diminuam, ou seja, ele consegue a um risco menor. No entanto, chega um limite ao qual não importa quantos mais ativos sejam adicionados. Ao ultrapassar esse limite, não tem mais como reduzir significativamente o risco não sistêmico. Esse é o chamado ponto de diversificação ótima, que matematicamente estima-se que esteja em torno de 15 ativos. Bom, o risco sistêmico é aquele que é associado ao mercado como um todo ou à economia, e por causa disso ele não é diversificável. No entanto, conforme eu disse anteriormente, o risco sistêmico é aquele que é associado ao mercado ou a uma economia como um todo. E essa é a grande sacada do vídeo de hoje, porque ele é associado a uma economia, o que significa que países diferentes e jurisdições diferentes também terão riscos sistêmicos diferentes. Isso significa que, enquanto você está dentro de um único país, você não consegue escapar do risco sistêmico dele. Mas, quando você começa a diversificar capital também fora de um país, você consegue mitigar o risco sistêmico daquele país. E ao fazer isso, nós vamos para um segundo gráfico que é semelhante àquele anterior, no qual existe o risco não sistêmico associado a cada ativo, existe o risco sistêmico associado a cada país e existe o risco sistêmico associado ao mundo como um todo. Dessa forma, ao diversificar o seu capital em mais de um país, você consegue mitigar também parte do risco sistêmico associado a cada país, de forma a obter um efeito semelhante à diversificação. E aí que entramos no conceito-chave do vídeo de hoje, que é diversificação de jurisdições. Aqui no Brasil, os investidores eles são muito afetados por uma coisa chamada de o viés geográfico. E esse viés faz com que muitos investidores queiram concentrar muito capital nos seus países de origem. Ou seja, é o investidor brasileiro que não pensa em ter patrimônio fora do Brasil, pois ele deseja ter rendas em reais ou simplesmente porque deseja seguir aquela outra regra de ouro do mercado e apenas investir naquilo que ele entende. No entanto, fazer isso é muito arriscado, pois o risco sistêmico associado ao Brasil é muito maior e isso não conduz a necessariamente uma expectativa de retorno maior. Ou seja, há muitos ônus e muito poucos bônus ao deixar todo o patrimônio concentrado dentro do Brasil, quando o ideal seria possuir parcelas alocadas em outros países, tais como Irlanda, Estados Unidos, e até nas criptomoedas que atualmente funcionam quase que como se fossem uma nova jurisdição. E essa mitigação do risco sistêmico, principalmente aquele associado ao Brasil, é um fator fundamental para a diversificação, mas isso fica para um próximo vídeo, porque nós vamos ficando por aqui. Adeus!